Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um Caminhando com Fé. Um período bastante frio, está chegando aí uma onda fria, chegou essa semana uma onda fria, vindo do sul, bastante frio. O frio é bom, é mau, alguns gostam, outros não. O fato é que está fazendo bastante frio. E nesse período que nós estamos vivendo também uma atividade, um evento de âmbito mundial, que são as Olimpíadas, que estão acontecendo lá no Japão. Numa inversão de horário terrível que acaba confundindo a gente, não sabe se é ontem, se é amanhã, se vai ser, como é que vai ser, por causa do fuso horário que deixa confuso o horário. E eu estava matutando sobre as Olimpíadas. Todo esse esforço que a civilização faz, que a humanidade faz, em torno dos esportes. De fato, os esportes ajudam bastante a essa integração, o conhecimento, a promoção do bem-estar, a promoção do bem comum. Então tem todas essas coisas que estão aí girando em torno dos ideais olímpicos, os ideais esportivos. Eu estava vendo a abertura das Olimpíadas, e o narrador falava o tempo inteiro sobre a necessidade, que às vezes as Olimpíadas são uma manifestação da igualdade, que é 49% de mulheres, 50% de homens, e que as próximas Olimpíadas, que vão ser na França, vai ser 50% homens, 50% mulher, introduzindo temas que não tem nada a ver com as Olimpíadas nem com os Jogos. Porque a questão de homens ou mulheres é uma questão de competição. Se você vai ter mais homens inscritos em provas ou mais mulheres inscritas em outras provas, isso é uma questão de provas, não é uma questão de gênero. E falando sobre a igualdade de gênero, então, as coisas começam a ser politizadas. Aquilo que foi criado para ser um momento de entretenimento, de congraçamento dos povos, de ajuntamento, de esforços, de uma disputa saudável, acabou virando politizada, discussão de gênero, discussão de direitos, discussão disso e daquilo. Isso sem falar desse ufanismo barato que muitas vezes nós vemos nas próprias transmissões do Brasil. Porque na realidade o que nós estamos assistindo são os nossos atletas que se esforçam em chegar lá, porque não existe um programa olímpico no Brasil. Isso é devido às iniciativas particulares, a iniciativas familiares, iniciativas de alguns clubes que existem no Brasil que investem um pouco no atletismo, na competição olímpica, mas de um modo geral não existe um programa do governo, não existe um programa nacional da fabricação de atletas. Aí acaba sendo o atleta do Brasil, o Brasil sendo exaltado. O Brasil não, o esforço pessoal de um brasileiro sendo exaltado. O esforço pessoal de um grupo de abnegados sendo exaltado. Então fica essa politização em torno das Olimpíadas que me deixa assim, até entristecido, porque eu assisto os esportes, acho interessante, acho bonito, admiro o esforço e a dedicação dos atletas, mas disso daí virá uma discussão política, uma exaltação patriótica de algo que não foi criado pela pátria enquanto Estado, enquanto governo constituído, enquanto política pública estabelecida. Tornar isso aí uma discussão de gêneros, ideologizando aquilo que não foi criado para isso. Já basta as famosas Olimpíadas promovidas na Alemanha nazista, que acabou consagrando Jesse Owens, que era um negro norte-americano, contrariando toda a cúpula nazista que estava presente no estádio. Já basta aquela experiência para que agora nós façamos uma nova experiência ou uma nova tentativa de polarizar as discussões, que deve ser na quadra, que deve ser nos campos, que deve ser nas piscinas, que deve ser nos aparelhos de ginásticos, que na realidade são disputas esportivas, para se tornar uma discussão ideológica. Isso é lastimável, essa mentalidade que tem penetrado, inclusive, dentro das próprias Olimpíadas. Essa discussão de que os transexuais, trans, LGBT+, essa não é uma discussão olímpica, essa é uma discussão ideológica. E avessa à fé. Avessa à fé, que contraria aquilo que a fé prega, aquilo que a fé ensina. Então, eu assisto às Olimpíadas com olhos críticos a respeito dessas coisas.
E mais ainda, o envolvimento que se tem nisso daí, nessas Olimpíadas, não é um envolvimento que se tem, por exemplo, nas missões de evangelizar, na propagação da fé cristã, no exercício das virtudes de santidade. Não existe esse esforço também, não. A gente vê aí atletas manifestando alguns gestos de fé, mais por costumes do que realmente por uma expressão testemunhal. E o esforço que se faz da própria sociedade para assistir às Olimpíadas não é um esforço que se faz para promover a fé e promover o Evangelho. Esses dias escutei alguém falando, já se viu acordar 3 horas da manhã para rezar o terço, como o Frei Gilson tem proposto. Já se viu levantar nessa hora para rezar o terço. Bom, mas se levanta nessa hora para ver uma competição de natação que está acontecendo no avesso do nosso horário lá no Japão. Se levanta às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para ver um atleta fazer a sua disputa e manifestar seu esforço. Então, as Olimpíadas, na realidade, nesse tempo doido que nós estamos vivendo, de pandemia, de isolamento, acaba manifestando também um pouco essa cultura secularizada que estamos vivendo nesses tempos de pós-modernidade. As Olimpíadas acabam sendo um culto também a essa pós-modernidade, essa mentalidade que é avessa, que é contrária à fé, que é contrária àquilo que Jesus Cristo veio nos trazer. Com isso, não estou falando que a gente não estou demonizando as Olimpíadas, de maneira alguma. Acho bonitos os jogos, aliás, são bonitos, não acho, são bonitos os jogos, há um esforço legítimo e honesto, a busca das medalhas é legítimo, faz bem para a sociedade, o congraçamento, as regras esportivas, isso tudo é ótimo, isso é excelente, isso é muito bom. Mas a gente não pode ficar na superficialidade disso, não. Existe aí por trás todas essas outras coisas, essas outras discussões, ou aproveitando-se desse tempo para poder projetar algumas coisas que não fazem parte do espírito olímpico. Nós não estamos discutindo igualdade de gêneros, nós estamos discutindo direitos, nós estamos discutindo isso. Nós estamos observando jogos que são queridos, que são importantes, que a igreja aprova, o Papa acha formidável, tem as suas torcidas, nós também, mas Jogos Olímpicos são Jogos Olímpicos, nada mais do que Jogos Olímpicos. Importantes, grandes, mas Jogos Olímpicos. Não é uma bandeira a ser levantada, não é uma religião a ser cultuada, não é um valor absoluto a ser colocado acima da fé, são Jogos Olímpicos. E nós devemos assistir como Jogos Olímpicos. De uma maneira mais crítica e mais triste, todo esse esforço da delegação brasileira que vai às custas do patrocínio familiar, à custa do esforço pessoal, porque, infelizmente, uma pátria tão grande, com tantos atletas aí sendo fabricados nesses campinhos, nessas quadras de periferia, que não são privilegiados, porque não existe, de fato, uma cultura de atleta, de competição no Brasil, infelizmente. Assistimos aí as poucas medalhas que ganhamos, que ganharam em nosso nome, aplaudindo, porque são abnegados, são atletas abnegados que chegaram lá sem muitas vezes apoio de ninguém, a não ser daqueles mais próximos. As Olimpíadas terminam essa semana e os resultados vão ser aí publicados, exaltados, medalhas beijadas, mostradas, carreatas, etc. e tal. E, mais uma vez, vamos se aproveitar esse momento para projetar de novo essa ideologia, essa discussão de gênero, de igualdade, etc. e tal. Mas, volto a dizer, Olimpíadas são Jogos Olímpicos, nada mais do que isso. Tentar manipular, instrumentalizar, politizar essas coisas não faz parte do espírito olímpico, já aí desde a sua origem nos Jogos na Grécia. Aí, Brasil, parabéns pelas medalhas, pelo esforço, mas Olimpíadas são Olimpíadas. E quando terminarem, vamos ficar 4 anos esperando a próxima. E talvez a gente possa ir um pouco melhor e ganhar um pouco mais. Fique conosco, até a próxima. Na próxima vamos refletir mais um pouco sobre essa vida no caminho da fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.